Qual que é o conteúdo? Sabia que minha matéria favorita na escola é História. Bom dia, queridos alunos! Hoje eu venho trazer para vocês um pouco sobre o darwinismo e racismo. Mas antes de eu já trazer logo de cara para vocês o conceito, eu preciso explicar para vocês o que vem antes disso. A gente precisa entender o contexto da época. Os anos 1800 na Europa, ou seja, o século XIX, foram marcados por grandes descobertas que afetaram completamente o nosso jeito de viver. Inclusive, até hoje, a gente sofre intensamente as consequências desse período. Um exemplo disso é a radioatividade, a refrigeração e a eletricidade, que foram descobertas que mudaram totalmente, que abriram novas possibilidades para o mundo. Essas descobertas, juntamente com a Revolução Industrial, vieram para impactar a nossa vida. Tudo isso estava também atrelado à ciência e tecnologia. E eles pensaram, se a gente descobriu a refrigeração, a radioatividade e a eletricidade, o que a gente não vai descobrir amanhã? E com isso surgiu a ideia de progresso e de evolução. Por isso também não é coincidência que a ideia de evolução proposta por Charles Darwin surgiu na mesma época. Bom, seguindo esse contexto de otimismo e confiança, as utopias começaram a ganhar força. Mas vamos relembrar o que é uma utopia? Basicamente, utopia é um futuro imaginado em que a sociedade é perfeita, em que a gente tem igualdade e justiça social. Essas utopias, em sua maioria, eram escritas em livros por homens estadunidenses brancos, como é o caso de Edward Bellamy e Júlio Verne, com as obras Daqui a 100 anos, Revendo o Futuro, A Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas e muito mais. Bom, além dessas utopias, que também influenciaram muito, a gente tem os socialistas utópicos. Mas o que são essas pessoas? Esses socialistas utópicos eram pessoas que propunham comunidades alternativas em que havia total igualdade social e justiça entre eles. Todo mundo tinha a mesma posição na sociedade. A gente tem como dois grandes precursores desse movimento o Charles Fourier e o Robert Owen. Owen criou uma sociedade chamada New Lanark, onde ele visava o bem comum e os problemas do grupo eram resolvidos democraticamente. Já Fourier organizou phalanstères, que eram organizações em que tinham um sistema rotativo de trabalho, em que todo mundo tinha prazer, tanto no trabalho quanto no lazer, enfim, era tudo mil maravilhas. Esses experimentos foram testados por outras pessoas, porém, sem muito sucesso, a gente não obteve sucesso. Agora, eu chamo as professoras Gabriela e Maria Antônia para explicar um pouco melhor para vocês esse conceito de darwinismo. Bom, dá licença que agora quem vai explicar sou eu. Bom dia, gente! Hoje nós vamos aprender sobre darwinismo. Bom, uma das maiores polêmicas científicas da modernidade aconteceu na metade do século XIX, em torno da teoria da evolução de Charles Darwin. A maior controvérsia levantada por seus trabalhos era que os homens e mulheres tinham ancestrais em comum com primatas. Essa afirmação foi distorcida para o homem veio do macaco. Resumindo, o darwinismo se baseia na ideia de organismos que mudam ao longo do tempo. Ai, professora, só falta de conhecimento. Vai, que agora quem vai explicar sou eu, bicha. Essa ideia dessa seleção natural podia até parecer normal. Mas para a época era um absurdo, porque era meio que uma contradição à crença religiosa, que viu o homem e a mulher como criações prontas de Deus. Essa não foi a intenção de Darwin, que não se posicionou sobre a polêmica. Mas a teoria foi defendida por outros pensadores como Thomas Huxley, conhecido como Bulldog de Darwin. Graças a ele, as ideias de Darwin se tornaram um movimento independente do cientista, que conhecemos como darwinismo. Ao longo do século, as pesquisas de Darwin e outros cientistas transformaram profundamente a forma como a sociedade ocidental pensava sobre a natureza. Em 1873, Herbert Spencer alargou o conceito darwiniano de seleção natural, afirmando que na natureza sobrevivia o mais apto e não o mais forte. Não faltaram opositores ao darwinismo. Um exemplo é Charles Darwin, que criou a ideia de elo perdido, argumentando que faltava um fóssil que comprovasse a ligação de homens e primatas, e que o homem fazia parte de um reino distinto do restante dos outros seres vivos, né? Outro antagonista de Darwin foi Alfred Russel Wallace, que apontava que o cérebro humano era tão brilhante que seria capaz de controlar a própria evolução. A ideia de evolução não só se infiltrou, como dominou o pensamento europeu.
É impossível considerar quaisquer questões perenes sem fazer referência à evolução. Por isso que muitas outras descobertas científicas do período, em que muitas vezes não tinham nada a ver com o darwinismo, foram relacionadas nesse pensamento, como a radioatividade, o efeito estufa, origem da microbiana, das doenças, teoria celular, higiene dos hospitais, a entrópia, pasteurização, a herança genética, o eletromagnetismo, tabela periódica, as partículas subatômicas, entre outras. Essas ideias somaram para esse sentimento do século XIX, de que a sociedade ocidental estava progredindo. Agora eu vou falar um pouco sobre Marie Curie, que foi uma cientista muito importante. Marie Curie foi física e química polonesa, naturalizada francesa, que conduziu pesquisas pioneiras sobre a radioatividade. Foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, sendo também a primeira pessoa e única mulher a ganhá-lo 2 vezes. Além de ser a única pessoa a ter ganhado o prêmio Nobel em 2 campos científicos diferentes, teve papel fundamental no legado da família Curie, de 5 prêmios Nobel. Também foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris. E, em 1995, se tornou a primeira mulher a ser sepultada por seus próprios méritos no Panteão de Paris. Marie Curie foi a responsável pela teoria da radioatividade, que foi muito importante para a época. Ela descobriu várias coisas, mas a que a gente mais considera importante foi a teoria da radioatividade mesmo. Agora eu vou chamar a minha não tão grande amiga Luísa. Vai, mulher, pode ir. Bom dia. Eu vou falar sobre a classificação do mundo. A euforia do século XIX em torno da ciência e da tecnologia chegou até o nível que se tornou uma prática comum medir, descrever e classificar os elementos do mundo. Uma prática que havia começado com a botânica e que avançou para os indivíduos e sociedade. A ideia era que tudo no mundo pudesse conhecer, mapear e dominar. E por isso, essas práticas estiveram proximamente conectadas aos impérios que disputavam por influência, territórios, matérias-primas e mercados. Estatísticos, economistas, sociológicos e outros especialistas foram contratados pelo governo para fazer medições e analisar números e estabelecer correlações entre os indivíduos e tendências para a saúde, educação, crimes e etc. Tornou-se popular a antropometria, prática de medição dos corpos para identificação de indivíduos, inventada como ferramenta de criminologia, foi amplamente adotada pelas administrações coloniais. Bom, agora nós vamos começar as apresentações dos trabalhos. Eu vou chamar aqui a aluna Bianca. Oi, bom dia. Eu vou apresentar trabalho de história sobre a classificação do mundo. Diferente da antropometria, a frenologia se trata sobre a vinculação entre as medidas de um crânio ao caráter e a aptidão da pessoa. Isso chegou ao ponto de empregadores contratarem frenologistas para averiguar os melhores candidatos para determinado serviço. Hoje em dia, essas ideias são consideradas pseudocientíficas, que são simplesmente sistemas que se dizem científicos, mas são falsos. E elas nos ajudaram a perceber que antigamente o homem branco era considerado superior e tinha que civilizar os de outra espécie. Essa antropologia que colocava culturas como superiores a outras chegou ao fim graças ao Franz Boas no século XIX. Ele teorizou que crenças, costumes, tradições e ética têm a ver com o contexto social e não de biotipos e medidas. É isso aí. Muito obrigada pelo seu trabalho, aluna Bianca. Agora, dando continuidade ao conteúdo, vamos falar sobre as teorias raciais. A régua do que era ou não era civilizada foi criada pelos europeus, que colocou eles próprios como referência de cultura e civilização, e os demais como menos evoluídos nesse sentido. O racismo caminhou no século XIX, no Ocidente, de mãos dadas com o darwinismo social, teoria pseudocientífica com que as próprias pesquisas de Darwin para afirmar que os mais bem-sucedidos socialmente, em geral, eram brancos, eram mais rápidos a sobreviver e também superiores às outras raças, ou seja, a razão para a pobreza. Segundo esse pensamento, seria um baixo nível de evolução e não questões históricas. Em paralelo, essa ideia surgiu e ganhou a formação também a eugênia, teorizada em 1883 por Francis Galton, primo de Darwin. Essa pseudociência propunha ações para aperfeiçoar a humanidade,
como a reprodução seletiva. Em resumo, Dalton acreditava que a seleção natural estava sendo atrapalhada por iniciativas de caridade em relação aos demais povos e não brancos. Por isso, a ciência teve que intervir e fazer seleções artificiais dos melhores genes para garantir a pureza racial dos brancos, que para a sociedade ocidental era sinônimo de raça evoluída. Com isso, casamentos interraciais foram proibidos e determinadas populações esterilizadas para não terem filhos. Bom, agora eu vou chamar a professora Lara Cristina. Obrigada, senhora Nogueira. Agora vou falar sobre a divulgação do racismo na Europa. A ciência foi frequentemente usada para justificar a discriminação e dominação de povos não europeus, criando a imagem dos selvagens. Esses estereótipos circularam entre os europeus comuns através de relatos de viajantes, de exploradores que descreviam outras terras e suas populações de maneira negativa. Essas descrições ajudaram a disseminar ideias de racismo científico, darwinismo social e eugenia. Hoje, embora o racismo não seja socialmente aceito e seja crime no Brasil, ele ainda existe. Em 2020, atletas, especialmente nos Estados Unidos, se manifestaram contra o racismo e no futebol europeu. Ofensas raciais a jogadores são registradas com frequência. Um exemplo é o caso do jogador brasileiro Neymar, que afirmou ter sido chamado de macaco por um adversário durante um jogo. Bom, alunos, alguém tem alguma observação? Professora? Então, professora, no século XIX, o progresso científico foi uma coisa que não agradou a todos. Algumas pessoas achavam que a ciência estava indo muito a fundo nos assuntos como o mundo e o universo. Já outras acreditavam nas teorias científicas por confiar cegamente na ciência. Já na literatura, diversos escritores questionavam o avanço exagerado na ciência. Até que ponto o conhecimento não será prejudicial à humanidade? Um desses escritores é o Machado de Assis, que fez diversas críticas ao cientismo. Um exemplo delas é a novela O Alienista. Parece com você, né? Continua.